Está connosco o Dr. José Carlos Moura, é psicólogo da infância e da adolescência, a quem agradeço muito por juntar-se a nós no consultório. Muito obrigada, Sr. Doutor. Obrigado eu pelo convite. É um gosto recebê-lo. Obrigada também por nos ajudar a compreender melhor o bullying e depois ajudar também os nossos telespectadores. Sr. Doutor, sabemos que de facto há mais informação, fala-se mais publicamente do bullying. Como é que a psicologia explica este aumento do número de casos de bullying que temos assistido agora nos últimos tempos? Fazendo aqui um enquadramento, acima de tudo, na questão do próprio bullying, acho que é importante contextualizar a nível de faixa etária, não é? Falamos sempre de crianças, não é? E adolescentes, agressores e vítimas, ou até mesmo testemunhas, e também sempre num contexto direcionado para o contexto social e escolar. Por bullying, o que é que se entende? Entende-se qualquer comportamento que é exercido por alguém, ou até mesmo por um grupo, onde existe realmente a intenção de criar ali algum controle, prejuízo ou até mesmo maltrato a alguém de forma física ou psicológica. Isto, muitas das vezes, não quer dizer que seja uma novidade atual dos tempos modernos. Certamente este tipo de comportamentos, não é? Já há cerca de 30, 40 e há muitos anos atrás, sempre existiram, não é? No nosso processo social. Acredito que gradualmente, nos tempos que decorrem, existe muito mais a exposição a determinadas condutas não normativas, ou até mesmo padrões mais desviantes. Existe, certamente, algumas dificuldades, e isso muitas das vezes vê-se na própria consulta, no padrão de vinculação familiar e naquilo que é a própria retaguarda familiar dos pais, nos cuidados não é, de saúde e de acompanhamento educacional aos próprios filhos, e percebe-se que cada vez mais o tempo vivido é sempre mais no meio social, com carência de alguma supervisão, com questões mais psicoafetivas no sentido de promover a socialização entre pares, muitas das vezes começam a existir este tipo de condutas que promovem efeitos muitas das vezes colaterais, negativos e muitas das vezes até não visíveis naquilo que é o dia-a-dia de qualquer criança hoje em dia, na escola ou até mesmo em casa. Quando existem esses sinais de que a criança está a ser vítima de bullying, a criança ou o adolescente, quais são? Ora bem, nós temos aqui, podemos dividir isto em duas grandes questões, que é a da vítima e depois também o do próprio bully, claro, que é o termo que se usa para definir o agressor. Ou seja, nós enquanto vítima temos muitas das vezes 3 ou 4 características muito vincadas, em que parece que já existe quase um preconceito, não é, com aquela própria pessoa, ou em termos de altura, ou até mesmo do aspecto mais físico, ou até mesmo portador de alguma deficiência, ou até mesmo de alguma patologia do próprio desenvolvimento, como por exemplo os autistas, muitas das vezes, a nível de neurodesenvolvimento são vítimas muitas das vezes de determinados preconceitos, são crianças muitas das vezes com perfis, não é, mais introvertidos, em que muitas das vezes também têm falta de suporte social e muitas das vezes também é relatado que estão expostos a nível familiar a situações de violência. Não é? Pronto. Depois, comparativamente ao bullying, geralmente são crianças com mais dificuldade no cumprimento de regras, muitas das vezes também diagnosticado de alguma forma precoce, não é? Questões de perturbação de desafio e até mesmo de oposição. São crianças que têm muita dificuldade em lidar com alguma intolerância à frustração, ou seja, sempre que contrariados, não é? Têm ali uma desregulação mais emocional, com a prática depois de uma conduta muito mais agressiva e opositora. E muitas das vezes percebe-se que partilham e até valorizam muito mais a tal conduta desviante, no sentido de se vangalorizarem de determinados comportamentos que acabam por fazer, recorrendo à vítima para se superiorizarem. Mas quando estas agressões começam a acontecer na escola, há alguns comportamentos que se alteram, no caso da vítima, por exemplo? Comparativamente a essas possíveis consequências, começa acima de tudo, não é? Denota-se uma quebra na gestão emocional, muito mais apatia, choro, alguma irritabilidade descontextualizada, não é? Ou seja, sempre que acontece alguma situação mais no dia-a-dia ou até mesmo na dinâmica familiar, vão manifestar determinadas reações que até lá, aquele momento, não fariam parte do perfil da criança. Existe, muitas das vezes, a acompanhar isto, determinados sinais mais somáticos, não é? Ou seja, dores de barriga, não é? Principalmente quando chega um domingo, sabendo que na segunda-feira temos que regressar ao contexto escolar, existe um aumento deste tipo de sintomatologia, começa a existir algum isolamento, ou seja, tendência para ficar mais apático, mais calado, mais inibido na vertente social. Muitas das vezes, em casos atuais e de uma forma mais drástica, não é? Alguns pensamentos mais ruminantes negativos, com comportamentos autolesivos e autodestrutivos, não é? Através das mutilações, como forma de quase um pedido de socorro e uma chamada de atenção. Ou então também já se começa a assistir, muitas das vezes, à identificação, que é, então, já que eu sou muitas das vezes humilhado e sou vítima deste tipo de comportamentos, vou também desempenhar e desenvolver determinados comportamentos
promotores desta possível aceitação dos outros. E então quase que há aqui um revés. Essa apatia, ou essa irritabilidade, ou esse sofrimento, esse isolamento dá lugar muitas das vezes a uma conduta mais exponencial do comportamento, tornando-se muitas das vezes mais agressivos, mais frios, com necessidade de se destacarem depois também dos outros. Mas a tendência é sempre o maior sofrimento. Claro. E uma conduta muito mais negativa a nível emocional. Se os pais estiverem atentos e notarem, de facto, alguma alteração nesse comportamento, devem insistir com os filhos, tentar perceber o que é que se passa, o que é que mudou? O caminho é sempre através do diálogo e partindo do pressuposto que desde o início do processo de crescimento de qualquer criança, o importante é este processo de vinculação, onde existe uma preocupação a nível familiar, há um investimento psicoafetivo, há o tal amor, não é, que se desenvolve com os filhos e estes cuidados necessários, contempla sempre este tipo de rigor e deste cuidado na preocupação de como é que decorre a vida do filho na escola. Não é? O que é que comeu, com quem é que brincou, não é? Se se sentiu importante, se alguém o maltratou, não é? Como é que se sente em relação ao amigo e depois, não é? Gradualmente também atendendo à faixa etária, não é? Em questão, podemos sempre introduzir novas temáticas, não é? Mesmo esta questão do bullying, podemos muitas das vezes, através de muito material disponível, não é? Questionar a própria criança sobre o que é que sabe, o que é isto, não é? De que maneira é que ela pode diagnosticar, ou até mesmo perceber, não é? Que aquele comportamento é um bullying, ou que aquilo que estão a fazer àquele colega, ou até mesmo com ela, não é? É bullying, e que realmente pode denunciar, pode dizer, e isto é importante a tal pedagogia, não é? Familiar, que deve existir no contexto familiar, para que a própria criança cresça com bastantes conhecimentos, não é? Sociais, e também desenvolva mecanismos de autodefesa para lidar melhor com estas questões de relacionamento e de interação social. Há aqui um dado importante, que é, muitas das vezes, a própria dinâmica familiar, não tendo um modelo normativo, é propulsor de muitas das vezes deste tipo de condutas no meio social, ou até mesmo a carência afetiva. Muita criança que passa o dia fora na escola, não é? A seguir passa para um hotel, ou para um centro de estudos, ou para outras atividades mais lúdico-desportivas, não é? Ou seja, tem pouco contacto com a vinculação familiar, isto começa logo aos 5, 6, 10, 12, sim, é verdade. Vai existir pouco momento para que exista um conteúdo pedagógico e até mesmo de desenvolvimento de tomada de decisão. Ou seja, hoje é muito importante o investimento afetivo a nível do tal mimo, não é? Que se fala em casa, e muito importante, mas também da capacidade mental de desenvolver conteúdos e conhecimentos para a tomada de decisão. Porque começamos a perceber muitas das vezes, não é? Que temos crianças e jovens hoje bastante desenvolvidos a nível afetivo, ou não, com um desequilíbrio muito grande, muito mais embutidos, muito mais inibidos, muito mais apáticos, mas que efetivamente, depois a nível mental e a nível cognitivo, com muito pouco poder de resolução de problemas e de tomada de decisão. O que no meio social faz com que muitas das vezes isto seja a grande diferenciação entre a aceitação e a rejeição. E tanto é que muitas das vezes a própria exclusão social, não é? Pressupõe determinados comportamentos vindos de outros, mas em que realmente essa tal vítima, não tendo estes mecanismos mentais para saber lidar, vai deixar que isso perdure muitas vezes no tempo. Tanto é que há estudos que dizem que não existe um período fixo de quanto é que dura o bullying, mas a tendência é que pelo menos 13 meses é quando demora uma vítima a poder denunciar. Isso parece e uma 13 vida, meses, não é? É muito tempo. Aquilo que se estuda é 13 meses, não é? Ou seja, é muito para perpetuar, não é? Um determinado perfil de rejeição dos outros, ou seja, realmente não sou muito importante, realmente até começa a acreditar que tenho efetivamente, não é? Características que me assumem com alguma culpa, que realmente sou diferente, que não sou tão bom como tu, que não sou tão importante como tu, que não consigo fazer as coisas tão bem como tu. E a verdade é que lá está, passado esse tempo todo, quase que se define um impacto para toda a vida. Porque realmente não vou ser uma pessoa com muita autoconfiança, com muita autoestima, com mais tendência a problemas de saúde mental, não é? Ansiedade, depressão, possibilidade de desenvolver, não é? Perturbação de pânico, stress pós-traumático, inclusive, porventura, assumir um padrão desviante e até mesmo com recurso a substâncias, ou seja, muitas das vezes vê-se depois uma consequência direta para obter um prazer mais imediato, não é? Já que não consigo através da minha aceitação social e do meu estilo de vida, não é? No meio dos outros todos, vou-me refugiar e vou tentar ser feliz à minha maneira com recurso a prazeres imediatos, e isto realmente é muito importante, que a tal família, a tal vinculação, a tal participação direta da família que quer estar com o filho, quer saber como é que correu o dia, quer ir buscar ao meio-dia para almoçar, quer ir buscar de vez em quando um bocadinho mais cedo para poder partilhar estes momentos e definir a própria vinculação, é fundamental para todo o acompanhamento que é feito, quer a possível vítima ou a possível agressor, ou até mesmo a testemunha que vê, na escola aconteceu isto, e o que é que podemos fazer em conjunto, como também muitas das vezes o próprio desenvolvimento afetivo, não é? Da estrutura pessoal do ser humano, não é? Com autonomia, com autoconfiança, com autoestima, com valorização pessoal, com envolvência naquilo que é a rotina familiar a nível de decisões, não é? Pedir a um filho para planear um próximo domingo,
pedir a um filho para escolher o que é que vamos jantar, ou seja, pedir a um filho para perceber o que é que ele pensa sobre determinado assunto. Isto, muitas das vezes, é fundamental, mas não existe. Claro, e não temos isto. Claro. Em consulta, já, se me permite, e quando trabalhamos casos destes, muitas das vezes já nos chegam, em fim de linha, não é? Muitas das vezes com questões de mutilação, com recusa escolar, com uma ansiedade generalizada enorme, mesmo casos de fobia escolar, ou seja, não consigo, podes-me levar ao portão da escola, mas não entro, e não dizem o que é que se passa. Muito difícil depois assumir esta coragem, e a nível de intervenção, na minha opinião, é muito importante. Há aqui 2 temas que são imprescindíveis, que é a tal coragem e o pedido de ajuda, ou seja, coisa que muitas das vezes não existe neste tipo de crianças vítimas de bullying. E dizendo isto no sentido de, quando nos chegam à consulta e este tipo de quadro clínico, onde já existe a tal mutilação, a autolesão, ou seja, não quero ir, abdico fácil de frequentar a escola, prefiro reprovar, não quero saber, ou seja, pondera essa possibilidade de mudar de escola, mas há sempre o tal receio, mesmo da mudança, ou seja, todos os recursos, muitas das vezes, de uma primeira linha, que existem, são vistos como recusados, não é? Pelo próprio paciente, porque julga sempre que irá vivenciar o mesmo, ou seja, não consegue ter a tal capacidade mental de, mas eu se calhar se mudar consigo fazer isto, e não faz isto. Isto para dizer que depois começamos a explorar a história de vida e percebemos que muitas das vezes houve ali situações e modelos, não é, parentais que não promoveram este tipo de equilíbrio emocional e cognitivo. Não é? Eu muitas das vezes pergunto, não é, a alguns pais quantas vezes é que pintaram um desenho, não é, com a criança. Não me sabem dizer, mas sabem dizer que têm lá muitos livros para pintar e não falta nada lá em casa, mas efetivamente o estar, o perguntar, o saber, foi um problema muito grande. É isso. E certamente, imagino, deve ser muito desafiante também acompanhar uma criança nesta fase. Mas onde é que ficam também as crianças que são chamadas de agressoras? A sociedade também não é um bocadinho injusta com elas? Certo, muitas das vezes depois há uma condenação quase pela conduta. Ou seja, isto muitas das vezes, não havendo um enquadramento legal e penal, não é, para o bullying, por isso é que muitas das vezes se confunde com outros sinónimos criminais, não é, conflitos, maltrato, violência, mas a partir dos 16 já se pode julgar como adulto, mas é sempre tido em conta esse enquadramento comportamental, ou seja, qual foi o tipo de bullying, não é? Foi a humilhação, foi a intimidação, foi o físico, foi o verbal, foi o sexual, foi o cyberbullying, qual é que foi? Isso muitas das vezes depois é que tem um enquadramento, não é? Penal, também atendendo depois à faixa etária em que estamos a falar, mas numa fase mais precoce, não é? Muitas das vezes são recursos, não é, momentâneos de penalização, nível de escola, processo disciplinar, expulsão, não é? Algumas retaliações mais em casa, não é? Com condutas mais de punição, de reforço. Mas o acompanhamento nestes casos também é fundamental, não é? Fundamental. Só que muitas das vezes o que é que acontece? Há esse julgamento pela conduta e muitas das vezes o contexto social não tem a capacidade de compreender. Não é? E muitas das vezes isto é que é o cerne da questão. Não é? Claro que a gente vai poder julgar qualquer tipo de comportamento e não passa desse juízo de valor, mas enquanto técnicos não o podemos fazer e temos a possibilidade ou a oportunidade, de vez em quando, sempre possível, porque muitas das vezes o paciente também recusa a própria ajuda, por vergonha, por medo de piorar o quadro existente, mas muitas das vezes esse julgamento parte disso mesmo, não é? É um julgamento, porque percebe-se que o miúdo está a fazer aquilo que o pai fez com ele, por exemplo, ou que a mãe fez, ou que o tio fazia, ou que o próprio irmão mais velho fez, ou seja, e reproduz isso. A falta de atenção todas as vezes em casa faz com que a criança desenvolva qualquer tipo de comportamento aleatório para promover essa atenção e aceitação no meio social, e isso faz com que muitas das vezes, não é? Seja o que tem que mandar mais piadas, seja o que tem que desafiar a professora, seja o que tem que humilhar aquele colega porque é o mais calado, ou até o melhor aluno. Ou seja, isto muitas das vezes, não é? A gente avalia o comportamento, mas não o consegue compreender. Os olhos muitas das vezes não é? Veem, mas depois não conseguem compreender. E a psicologia tenta fazer isso. Pode muitas das vezes não explicar, mas acima de tudo tenta compreender. Mas o acompanhamento num caso e noutro é diferente? É sem dúvida. É sem dúvida imprescindível. Não é? Tanto a vítima como o bully, que é quem pratica, precisa e tem essa necessidade de acompanhamento. Num caso da vítima, mais na questão da promoção da própria estrutura pessoal, não é? Autoconfiança, autoestima, autocuidado, promoção de outro tipo de atividades lúdicas, integração junto de outros grupos sociais para que perceba que aquela vivência não é a vivência modelo, nem é exemplo, mas também no caso do próprio bully, ensinar cada vez mais e desenvolver competências psicoemocionais, no sentido da empatia, da solidariedade, da interajuda com o outro, da compaixão, do amor próprio, não é? Das regras, dos limites, determinadas estratégias que ajudem a lidar com frustrações, não é? Dinamizando cada vez mais um percurso dentro daquilo que é normativo, não é? E explicando cada vez mais
o que é que são os padrões mais aceitáveis daquilo que é esperado na conduta, não é? E no próprio crescimento, não é? Porque futuramente serão adultos e poderão também ser o exemplo, não é? Para outro tipo de faixas etárias.